Para iniciarmos nosso curso, convido ao palco a doutora Fernanda Alves para falar sobre o tema Dor torácica, todo minuto importa, abordagem da dor torácica na emergência. A doutora Fernanda é cardiologista pela Universidade de Brasília, cardio-oncologista pela Universidade de São Paulo, observership em cardiologia e oncologia no Memorial Sloan Kettering, em Nova York, cardiologista e cardio-oncologista no Hospital Sírio-Libanês Brasília, DF, cardiologista pela PMDF, emergencista do HRL, preceptora do Internato de Urgências e Emergências da UNB e Unieuro e supervisora do Programa de Residência Médica do HRL. Só ver aqui uma coisa. Vou apresentar o slide. Só ver se já está aqui. Pessoal, a ideia desse curso é proporcionar o máximo possível de interação entre os palestrantes e a plateia. Para isso, nós vamos criar um mecanismo de interação através do Slido. Acredito que alguns de vocês já conheçam também. Durante todas as aulas, vai ser apresentado o QR Code aqui na tela. Basta vocês apresentarem a câmera do celular para o QR Code, não precisa baixar nenhum aplicativo, que vocês vão ter acesso ao Slido. Se vocês não conseguirem acessar através do QR Code, basta digitar slido.com, hashtag e o nome da aula, como por exemplo, IAM. Então vocês usem a câmera do celular para mirar no QR Code, coloquem, se tiver alguma dificuldade, o código da aula, e aí dentro do Slido vai ter essas duas opções. Na primeira, que é o QIA, nós podemos nos identificar ou não, e durante as aulas vocês vão poder fazer perguntas. Então, vocês vão escrever as perguntas de vocês. Durante cada momento de palestra, nós vamos deixar um tempo destinado para essa interação. As perguntas que tiverem um maior número de votação vão ser as perguntas que nós vamos trazer para o palestrante. Um segundo formato que nós temos de interação durante as aulas vai ser através do quiz. Vamos ter algumas perguntas dentro das aulas que podem ser no formato de A, B, C, D ou verdadeiro e falso. O conhecimento é que expande o cuidado. Investir na educação médica é investir na saúde de todos nós. Fernanda, seja bem-vinda. Então, bom dia a todos. Então, me coube essa missão de falar de dor torácica na emergência, todo minuto importa, em apenas 45 minutos, sendo que eu tenho que reservar um espacinho para o final para vocês fazerem as perguntas. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, Emerson, só lembra de colocar no formato apresentação lá do slide, porque senão não vai aparecer o QR Code. Volta aí. Coloca novamente a apresentação, aí você pode fechar, e aí no canto direito, você coloca Present no slide. Só um minutinho. Pronto, agora sim. Então, para vocês interagirem com essa aula, vocês podem entrar no QR Code, ou entrar através do site, colocar slido.com com a hashtag IAM. Enquanto vocês vão se conectando, nesse primeiro momento, a ideia é vocês poderem fazer perguntas livres, que ao final eu respondo, tá? E enquanto vocês vão se conectando, eu vou contar uma historinha para vocês. Já vieram conversar comigo que a gente teve uma proposta diferente dos patrocinadores, que o pessoal não observou empresa de laboratório. E a ideia era justamente a gente trazer pessoas que, na verdade, pudessem compor a nossa jornada. Então, os nossos patrocinadores, temos empresa aí de investimento médico, que às vezes a gente não tem na nossa formação isso, temos empresa de seguro médico, e eu queria compartilhar com vocês uma historinha de um grande colega de um dos que eu trabalhei, que foi justamente um caso de dor torácica que me fez pensar em ser assegurada. Porque quando a gente pensa em processo médico, eu sempre pensei assim, se eu for boa tecnicamente e se eu tiver uma boa relação com o meu paciente, eu não vou ficar vulnerável a um processo médico. Grande engano. Um grande amigo meu, de um dos hospitais que eu trabalhei,
ele é aquele médico assim que todo mundo ama, todo mundo fala que ele é o Dr. House, assim, comprometido, competente. E ele atendeu um caso de dor torácica. Ele seguiu todos os protocolos. E mesmo assim, ele acabou deixando passar um caso de dissecção de aorta. E, infelizmente, no final da sua carreira, ele até foi processado, enfim, ele passou, né, por essa dor de cabeça. E quando a gente lida com esses problemas, é bom a gente ter ao nosso lado, estar amparado, né, com pessoas competentes. E foi o caso, assim que procurei a Blinda Med, para estar amparada em situações como essa. Então, agora que vocês já entraram, vamos começar mesmo a aula. Então, eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Vou passar o próximo slide. Estou tentando... Só um minutinho. Como é que foi um pouquinho a mais? Volta. Calma aí. Tá. Então, eu quero fazer umas perguntinhas para vocês. Assim, a gente tem uma preocupação muito grande em passar os conhecimentos técnicos, mas no Grupo Évora a gente se preocupa muito com soft skills, com comportamento, com pensamento crítico, e eu convido vocês a fazer uma reflexão. Quem é você? Onde você quer chegar? E o que estamos vivendo? Primeiro porque você sabendo quem é você vai evitar de se submeter a determinadas situações, né? Então, meu primeiro conselho do dia é busque se conhecer melhor. E você se conhecendo, você vai saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Então, um grande conselho que eu dou hoje é busque se conhecer melhor. Tá? Eu não sei exatamente quem é você, mas eu quero te dizer uma coisa, você é um guerreiro por estar aqui, um sábado de manhã, cedo, preocupado em aprender mais para dar o melhor para o seu paciente. E pode ter certeza que esse passo que você está dando aqui hoje é um passo que vai te diferenciar lá na frente. Onde você quer chegar? Eu confesso que meus maiores sonhos é montar minha família e poder ser feliz com a minha família, conseguindo equilibrar com o meu segundo maior paixão, que é a medicina. Então, é isso onde que eu quero chegar. Mas, independente de onde que você quer chegar, o que eu quero te falar é que você tem uma jornada. E com quem você está nessa jornada, isso faz diferença. Então, você ter apoio, né, da sua família, dos seus amigos, e até de um mentor, uma pessoa que teve uma experiência para te guiar por esse caminho, isso faz diferença. E eu convido vocês a escreverem aí com suas palavras no aplicativo onde você quer chegar. A gente não vai mostrar todas as respostas agora, vai ser algo que eu vou resgatar essa resposta amanhã. Eu vou trazer as principais respostas de vocês do onde você quer chegar. Eu acho que vai ser um comparativo interessante para a gente observar e trazer isso amanhã. E o que estamos vivendo? Eu confesso que eu acho que a gente está vivendo muito um piloto automático. A gente está num mundo que, às vezes, a gente se conecta pouco com o mundo real, está muito no virtual, está tendo pouco contato humano, pouca interação humana. Quem já não se deparou com essa cena de estar num jantar e as pessoas estão ali só mexendo no celular, né, em vez de estarem interagindo uma com as outras, olhando no olho uma das outras? Então, eu convido a vocês a fazer essa reflexão, a saírem do piloto automático, a terem pensamentos críticos, né, e ter esse contato humano. Outra reflexão que eu queria trazer para vocês é esse slide aqui. A ideia não é assustar, né? É um slide que fala sobre a quantidade de matriculados em medicina e a quantidade de vagas de residência que temos. Se vocês observarem ali a última linha, baseada no ano de 2024, a gente tem um gap gigante das pessoas que estão se formando para a quantidade de vagas de residência. A ideia aqui não é assustar vocês, mas é fazer vocês pensarem que, muito provavelmente, se você
não conseguir entrar na vaga de residência de cara, ou mesmo conseguindo, você vai atuar no pronto de socorro. Então, você precisa estar preparado para o contexto de urgência e emergência. Vou apresentar, então, agora os objetivos da aula. Vou começar falando um pouquinho do caso clínico, o que é a dor torácica, as manifestações clínicas, como fazer o diagnóstico e como tratar. Então, vou trazer o primeiro caso clínico aqui para vocês. O primeiro caso clínico é o Caim, ele tem 58 anos, e a gente tem que lembrar das 7 perguntinhas da dor torácica. Com relação à localização, ele fala que é uma dor aqui no meio do peito, ele fala que irradia para as costas, para o braço esquerdo, para o pescoço. Com relação à intensidade, ele fala que é uma dor de forte intensidade. Com relação à característica, falou que começou tem pouquíssimo tempo, que foi uma dor que acordou ele, prontamente ele já veio para o hospital de tão forte que era a dor. Com relação a fatores de melhor, pior, fatores desencadeantes, ele não soube referir. Ele falou que foi uma dor que acordou ele e que de tão forte ele já foi para o hospital. De sintomas associados, você observa que ele está sudoreico, de tão forte que a dor está. E aí, essa dor comove vocês? Então, o paciente que comove, ele ganha móvel. Então, vai ganhar monitor, oxigênio, se necessário, veia, né? Vou providenciar o acesso venoso. E aí, de exames laboratoriais, eletrocardiograma, né? E aí, falando do nosso querido eletrocardiograma, no contexto de dor torácica, o que a gente observa aqui? Na parede inferior, em D2, D3, AFF, eu consigo ver um supradesnivelamento do segmento ST. Tem um suprinha também ali em V6, eu observo um infra de ST ali de V1 até V4. E aí? Vimos esse quadro de dor torácica, vimos esse eletrocardiograma. O que vocês começam a pensar? Qual que vai ser o seu próximo passo? Respondam aí para a gente, qual que vai ser o seu próximo passo? Opa, não apareceu, foi a interação. Emerson, não está conectado ali na apresentação. Você tem que colocar present. Só um minutinho, pessoal. Aí, agora sim, vai. Aí, pronto. Então, qual é o seu próximo passo? Votem aí, por favor. Estão conseguindo votar, pessoal? Me deem um feedback se vocês estão conseguindo votar. Beleza. Então, qual é o seu próximo passo? Você vai mandar para a angioplastia, sendo que, nesse caso, você fez contato com o serviço de referência e o tempo estimado do porta-balão era de 180 minutos. A gente sabe que talvez não seja o melhor tempo, porta-balão. Você vai trombolizar com tenecteplase, você vai pedir troponina para confirmar se é infarto ou não sei o que eu vou fazer. Deu certo de votar? Então, olha só, praticamente metade do público falou que vai trombolizar com tenecteplase. Alguma parte está falando aí, não sei, outra parte vai mandar para angioplastia, mesmo com um tempo porta-balão aí superior a 120 minutos. Outras pessoas falaram que vão pedir troponina, então, vamos ver. Como evoluiu esse paciente? Para você que respondeu trombolizar, assistolia, você matou seu paciente. Por quê? Eu fui um pouco malvada aqui. Eu não dei todas as pistas para você. E a segunda dica do dia é não pule etapas. Por quê? Eu dei informações da história clínica, mas eu não dei informações do exame físico para você. Né? Então, a gente tem sempre que lembrar, tem que palpar pulsos, eu tenho que medir a pressão dos membros, eu tenho que fazer a ausculta desse paciente. Se você tivesse me pedido a ausculta, ele teria um sopro diastólico infórico aórtico, e no raio-x ele teria um alargamento do mediastino. Então, agora eu pergunto, tendo esses dados em mão, qual é o diagnóstico desse paciente? Ruptura esofágica, embolia pulmonar, pneumotórax, IAM, tamponamento cardíaco ou dissecção de aorta? Show de bola. Praticamente quase todo mundo acertou, que foi dissecção de aorta. Então, é isso mesmo. E eu não coloquei essas opções na resposta.
E eu não coloquei essas opções à toa. Eu coloquei essas opções de resposta porque são os diagnósticos que você tem que pensar frente a um diagnóstico de dor torácica. São as causas que matam no pronto-socorro, tá? Então, ruptura esofágica, embolia pulmonar, pneumotórax, IAM, tamponamento cardíaco e dissecção de aorta. Então, não decorou? Então, repita comigo. Esse é o mnemônico para você lembrar. De ruptura de esôfago, embolia pulmonar, pneumotórax, infarto, tamponamento e aorta, de aorta, dissecção de aorta. Certo? E essa é uma figurinha da diretriz de dor torácica que foi lançada tem menos de 2 semanas, que frente a um episódio de dor torácica, se o paciente estiver instável hemodinamicamente, eu tenho que pensar nessas causas do repita, que são as causas que mais preocupam a gente no pronto-socorro. Vou colher a história e exame físico, e após isso, eu tenho a principal hipótese definida, se sim eu vou seguir a propedêutica conforme o protocolo direcionado, se não, uma coisa que essa diretriz reforça muito é o uso do POX, do ultrassom à beira-leito, ali no contexto do box de emergência. Então, para esse paciente, o que a gente poderia observar aqui? Ali onde vocês estão vendo as setinhas verdes em azulzinho, a gente vê que o fluxo sanguíneo saindo pela aorta, eu ainda tenho um espaço onde estão as setas verdes, que é o lúmen falso. Então, o meu fluxo sanguíneo ele não está preenchendo toda a luz do vaso. E a figura à direita, a gente pode observar que tem ali uma lâmina de dissecção. Bem aqui. Quando a gente vai para a angiotomografia, a gente observa claramente, né, a lâmina de dissecção. E agora eu vou trazer um segundo caso clínico para vocês. Bem, espero que a gente não repita essa história e aqui se inverta um pouco, né? Vamos falar agora do senhor Abel. O senhor Abel é irmão do Caim, ele tem 58 anos. E vamos falar um pouquinho aqui das 7 perguntas da dor torácica. O senhor Abel, ele falou que estava com uma dor torácica no meio do tórax, ali retroesternal, com irradiação para o membro superior esquerdo, para a mandíbula, e ele falou que era uma dor de forte intensidade. Com relação à característica, ele fala que é uma dor em aperto, em pressão. Com relação ao tempo de início da dor, ele falou que começou a cerca de uns 30 minutos, começou um pouco mais leve e foi progredindo a intensidade dessa dor. Com relação a fatores de melhora ou pioras e desencadeantes, ele conta a seguinte historinha para a gente. Ele falou que estava numa festa de comemoração de 40 anos de formatura. Estava ele e a esposa dele revivendo os altos bons tempos da faculdade, das festinhas. E aí, ele e a esposa dele, depois de curtir a festinha, começaram a namorar. E ali no ato do rally rola, ele começou a ter uma dor torácica. E falou isso de forma constrangida, né, para a gente. E de sintomas associados, ele falou que já está bastante nauseado, chegou a ter episódio de vômito, também está sudoreico. E por que eu contei essa historinha do seu Abel para vocês? Para vocês nunca mais esquecerem da história do seu Abel frente a um caso de dor torácica. Tem 2 coisas muito importantes que vocês não podem deixar de perguntar, que é sobre o uso de cocaína e o uso de sildenafil e tadalafila. De antecedentes, ele falou que era hipertenso, diabético e tabagista. De medicamentos, ele falou que tomava losartano, indapamida e glifagem. No exame físico, você observa que a pressão dele está normal, mas ele está ficando um pouquinho mais taquicárdico. Na ausculta cardíaca tem presença de B3, turgência jugular, os pulsos estão simétricos. Na ausculta respiratória já tem discretas crepitações em bases. E isso é muito importante porque só pelo exame físico eu já consigo ter uma noção de prognóstico desse paciente. Eu sei que quando o paciente está com KILIP1, ou seja, ele não tem nenhum sinal de insuficiência cardíaca, a mortalidade dele é em torno de 6%. Quando já tem presença de estertores, menos de metade do tórax, presença de B3, turgência de jugular, essa mortalidade já aumenta para 17%. Quando ele está num KILIP3, ou seja, quando ele se manifesta clinicamente com edema agudo de pulmão, essa mortalidade vai para 38%. E quando eu tenho um choque cardiogênico, essa mortalidade é de 81%. Perfeito. Então, vamos pedir os exames complementares, pedir aqui hemograma, bioquímica, não esquecer da nossa querida troponina. Liguei para a radiologia, e aí o técnico já está a caminho do box de emergência, e fizemos esse eletro. E esse eletro mostra o quê? Se a gente observar a parede anterior, ali V1, V2, V3, V4, V5, e pegar a parede lateral alta, D1, AVL, a gente observa um supradesnivelamento segmento ST
com uma imagem espelho. A gente observa um infra ali em D2, D3 e AVF. Perfeito. Então, coletada essa história, respeitado todos os passo a passo, a gente chegou num diagnóstico de infarto. E, afinal de contas, o que é infarto? Pela quarta definição universal, a gente tem 5 tipos de mecanismos de infarto. O tipo 1 é aquele primeiro que vem à nossa cabeça, que é por instabilização de placa, ruptura de placa. O tipo 2 é quando há um desbalanço entre oferta e consumo. O tipo 3 é aquele que é por morte súbita, sequer dá tempo de a gente coletar marcadores. O tipo 4 é aquele relacionado ao procedimento de angioplastia. E o tipo 5 é relacionado ao procedimento de cirurgia de revascularização do miocárdio. E quando a gente pensa nas manifestações da síndrome coronariana aguda, o que eu quero que vocês tenham em mente é que pode ser que nessa meu processo de estabilização de placa e criação ali do meu trombo, pode ser que eu obstrua parcialmente o meu vaso ou completamente a luz do meu vaso. Quando a obstrução é parcial, isso vai se manifestar clinicamente ou com uma angina instável ou com infarto sem supra. O que vai diferenciar esses dois? Na angina instável, eu não tenho eletrodiagnóstico e não tenho troponina positiva. No infarto sem supra, eu não tenho um eletrodiagnóstico, mas eu vou ter troponina positiva. E no infarto com supra, eu vou ter o eletrodiagnóstico de um supradesenvolvimento do segmento ST com troponina positiva ou um equivalente de supra com ST, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Com relação à apresentação clínica, né? Então a gente já viu um pouquinho sobre como é a manifestação dor torácica, aperto, opressão, pode ser irradiado para o braço esquerdo, mandíbula, epigastro. Inclusive, essa nova diretriz fala que todo paciente que chega com dor torácica entre o umbigo e o queixo, eu tenho que fazer eletro para esse paciente. Pode ter esses sintomas autonômicos, como sudorese, náuseas e vômitos. A dependendo da gravidade do meu paciente, vou ter essas manifestações hemodinâmicas, como hipotensão, taquicardia, bradicardia, insuficiência cardíaca. E apresentações atípicas é outra coisa que a diretriz reforça para a gente. Existe um grupo, como idosos, diabéticos, mulheres, que às vezes eles não vão ter essas manifestações mais típicas, mas que eu tenho que pensar com carinho, lembrar que às vezes a manifestação que ele vai ter vai ser só uma dispneia isolada, uma fadiga intensa ou uma síncope. Então, a gente classifica a dor torácica em A, B, C e D, como definitivamente anginosa quando eu tenho 3 daquelas características, provavelmente anginosa quando eu tenho 2 daquelas características, C quando eu tenho uma característica e D quando eu não tenho nenhuma daquela característica, que é uma dor definitivamente não anginosa. E como é que a gente faz o diagnóstico, então? Eu tenho que respeitar todos esses passo a passo, história clínica, exame físico, eletro, marcadores, score de risco, e através do meu score de risco eu vou direcionar para fazer testes não invasivos ou teste invasivo com CAT, e fazer o meu fluxograma eu vou apresentar para vocês ao final da aula. Então, a história clínica a gente já falou, né, que a gente vai definir o tipo de dor, fatores de risco, lembrar de hipertensão, obesidade, diabetes, sedentarismo, dislipidemia, histórico familiar de DAC, tabagismo. No exame físico, procurar ativamente por estertores pulmonar, turgência jugular, má perfusão, sopro sugestivo de complicações mecânicas, presença de B3, sinal de Levine. E em quanto tempo eu tenho que fazer um eletrocardiograma? Em 10 minutos. Isso é muito importante, é algo que a diretriz reforça muito. E como é que eu vou localizar um infarto no meu eletro? Isso daqui fica à vontade para tirar uma foto, tirar um print. Então, a gente observa ali D2 e D3 AVF parede inferior, V1, V2 parede septal, pegando até V4 parede anterior, V5 e V6 parede lateral baixa e D1 AVL parede lateral alta. Outro conceito muito importante que eu quero trazer para vocês é o conceito de imagem espelho, que, inclusive, é onde a gente mais come bola no infarto com supra, geralmente o infarto de circunflexa, de CX, que a gente observa um infradesnível de V1 a V3, e a gente não se preocupa em fazer as nossas derivações complementares, que seriam as derivações posteriores, né, V7, V8 e V9, e acaba que, se a gente fizesse, o que a gente estaria observando? A nossa imagem espelho do infra, aqui a gente observa o supra. Então, a gente poderia evitar de passar um diagnóstico despercebido. Certo. E como que eu vou avaliar, afinal de contas, se tem supra ou não? Quais são os critérios para isso? A gente considera supra de ST quando a gente tem elevação de pelo menos 1 milímetro em presença de 2 derivações consecutivas, desde que não haja hipertrofia ventricular esquerda ou bloqueio de ramo esquerdo.
E a gente tem algumas derivações que a gente é um pouco mais tolerante com esse tamanho desse supra. Em V2 e V3, se mulher, a gente tolera até 1,5, se homens acima de 40 anos, até 2 milímetros, se homens jovens abaixo de 40 anos, 2,5. E com relação a algumas exceções, V3R, V4R, a gente usa muito para avaliar infarto de ventrículo direito, V7, V9, a gente avalia infarto de parede posterior, que na verdade a gente chama de infarto de parede lateral, sendo que nessas derivações, basta uma elevação de 0,5 milímetro, tá bom? E eu vou trazer para vocês aqui algumas exceções a esses critérios, que essa diretriz foi inovadora e trouxe o conceito de oclusão coronariana aguda, que é o famoso OCA. Vocês vão começar a escutar muito daqui para frente. Que são padrões eletrocardiográficos que não preenchem aqueles clássicos critérios de supra, mas que eles são equivalentes a infarto com supra. Então, eu vou apresentar aqui alguns padrões importantes, vocês começarem a ter em mente, né? Então, que seria equivalente, né? Um BRE que preenche critérios Carboso, padrão de Winter, padrão de Aslanger, distorção terminal do QRS e a onda T hiperaguda. Como o nosso tempo está um pouquinho curto, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Tá? Uma novidade que essa diretriz traz é porque a gente há muito tempo escuta falar BRE sabidamente novo é um infarto com supra. Bem, por essa diretriz, não necessariamente, não mais. Tá? Então, ele coloca aqui que bloqueio de ramo esquerdo novo, isoladamente, não é mais considerado necessariamente critério diagnóstico para síndrome coronariana com supra. Mas ele ressalta que indica, sim, uma situação de maior risco e que eu devo correlacionar com a minha clínica. Tá, e se o paciente já tem um BRE prévio, sente e chora? Não, o que a gente vai fazer? Aplicar os critérios de Scarbosa, né? Que se eu tenho um supra concordante com o meu QRS acima de 1 milímetro, vai pontuar 5 pontos. Se eu tenho um infra concordante com o meu QRS de pelo menos 1 milímetro, derivações V1, V2, V3, também vai pontuar 3 pontos. E um supra de ST acima de 5 milímetros, em qualquer derivação que meu QRS seja predominante negativo, vai pontuar 2 pontos. E aí, fechando isso, pode ser eu me atentar para um infarto, um equivalente com supra. Né? É importante vocês conhecerem esse padrão, é o padrão de Winter. A gente observa aqui que a gente tem um infra, importante aqui nas derivações precordiais, com uma T mais apiculada, com uma base mais larga, né, uma T mais simétrica, e eu posso ter um suprazinho ou não aqui em AVR. Isso daqui é uma oclusão coronária aguda da DA. Tá? Importante padrão para vocês conhecerem. Esse padrão aqui é o padrão de Aslanger. Né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido. O que eu quero que vocês saibam aqui, que representa uma oclusão coronariana aguda, geralmente em pacientes que têm uma DAC multiarterial, porque significa uma isquemia circunferencial. Tá? Lembrar dessa distorção terminal do QRS, que também significa uma oclusão aguda. A gente vê que a onda S ela não vem aqui para baixo, ela não ultrapassa aqui minha linha de base, e eu tenho esse suprinho aqui. E essas ondas T hiperagudas, que elas precedem o meu supra de ST. Então, geralmente, esse é um tipo de eletro que, se você fizer um novo eletro em 15, 20 minutos, depois você vai encontrar o seu supra de ST. Tá? Certo, falei muito dos padrões de equivalente com supra, agora eu vou falar um pouquinho de padrões importantes na síndrome coronariana sem supra. Tem 2 padrões em especial que eu quero que vocês conheçam, que é o padrão de Wellens e o padrão de acometimento de tronco, né, de coronária esquerda, ou DAC multiarterial. Então, eu apresento a vocês o padrão de Wellens, tem um padrão tipo A, que é esse padrão que a gente chama de plus-minus, aqui em V2, V3, podendo ocorrer até V6, e o padrão tipo B, que é essa onda T negativa, tá? Que representa ali uma DA subocluída. Esse outro padrão aqui, que é o acometimento de tronco ou DAC multiarterial, o que a gente observa? Um infradifuso, né, várias derivações, pelo menos 6 derivações, com suprinha de AVR. Perfeito. Falei dos principais padrões de eletro, agora eu quero falar para vocês de troponina. O que a diretriz recomenda? Ela recomenda preferencialmente o fluxo de algoritmo de coleta de 0 em 1 hora, sendo que
existem alguns critérios de exclusão, né? Se a primeira coleta já vier uma troponina inicial muito baixa, com um Hart score menor que 3, eu já posso excluir. E se já numa primeira coleta já vier muito alta, também eu confirmo o diagnóstico de infarto, ou tiver uma variação nesse protocolo 0,1 hora, uma variação importante. Vou falar um pouquinho dos scores de risco, que eu quero que vocês tenham em mente que, se por um lado é muito importante eu avaliar meu risco isquêmico desse paciente, e um score muito importante da gente usar o Hart score, por outro lado, é importante eu lembrar também dos meus scores de risco de sangramento. Tá? Vou falar rapidamente sobre o Hart score, que vocês vão ter o aplicativo, não preciso decorar, mas eu quero que vocês saibam o que ele leva em consideração para você ter um direcionamento na anamnese. Então, vai ser se a história é suspeita ou não, o eletrocardiograma, a idade desse paciente, os fatores de risco, a troponina se alterada ou não. Um Hart score abaixo de 4, eu consigo, com uma troponina negativa, e se essa dor torácica começou há mais de 3 horas, eu já consigo dar alta para esse paciente e avaliar ele ambulatorialmente. Agora, se é um score acima de 7, eu tenho que partir para uma estratégia invasiva. Lembrar que dos testes não invasivos, o teste ergométrico, o ecocardiograma eu posso fazer com estresse, ou mesmo sem estresse, já pode dar informações de complicações mecânicas, se tem alteração segmentar. Aqui é a ressonância, aqui é a angio-TC, é um exame que eu gosto muito ali quando eu estou no pronto-socorro, para a gente descartar, né, aquele paciente que a gente acha que não tem placa, né, paciente de baixo a moderado risco, e a cintilografia. Ok. Então, assim, veio com supra, eu já sei que idealmente eu tenho que mandar para cateterismo de imediato, e agora quando é um infarto, uma síndrome coronariana, perdão, sem supra. Como é que vai ser a minha estratégia? Vai depender. Se for um paciente de muito alto risco, vai ser uma estratégia invasiva imediata. Quem é esse paciente? Que ele tem sinais de estabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico, com angina recorrente ou refratária, com arritmia ventricular maligna, complicações mecânicas, uma IC aguda e alterações dinâmicas de ST e T recorrentes. E a estratégia invasiva precoce? É naquele paciente que é o de alto risco, que veio com tropa positiva, fica fazendo essas alterações dinâmicas e tem um Grace acima de 140. E pacientes que são classificados como risco intermediário, eu posso fazer em até 72 horas. Então, passando aqui rapidamente pelo meu fluxograma, eu trouxe até da diretriz, se vocês observarem aqui, eu tive que fazer uma adaptação para alinhar com a nossa nova diretriz de dor torácica, no qual paciente com dor torácica, colhi história, exame físico, eletrotroponina, se normal, e a dor torácica estiver mais de 3 horas, se o meu RAST for menor ou igual a 3, eu posso fazer uma reavaliação ambulatorial. Agora, dor não começou a menos de 3 horas, eu vou ter que necessariamente fazer o protocolo 0,1 hora. Certo. Então, colhi essa segunda troponina após 1 hora, não teve uma variação significativa e o meu heart é de baixo risco, eu vou avaliar ele ambulatorialmente. Perfeito. Agora, é um paciente que o eletro está meio duvidoso, a primeira troponina já veio acima do valor de referência, a segunda troponina ela não curvou, né, não fez uma variação significativa. Aí eu vou ter que fazer a avaliação do risco. Se o paciente é de baixo risco, RAST menor ou igual a 3, eu posso avaliá-lo ambulatorialmente. Agora, se o RAST não é de baixo risco, a gente recomenda uma estratificação não invasiva. Agora, um novo cenário. Vamos supor que veio esse eletro duvidoso, a primeira troponina veio acima, e sendo que a minha troponina não é uma troponina ultrassensível. O que ele orienta a gente fazer? A repetir essa troponina convencional em 3 e 6 horas e, se possível, a gente fazer um ecocardiograma para ver se tem alteração segmentar, alteração de motilidade no eco. E lembrar sempre de a gente repetir os eletros, tá? E aí aqui ele vai considerar a internação hospitalar. Agora, vamos supor que eu tenho a troponina ultrassensível e ela curvou, não tenho dúvidas, eu vou internar esse paciente. E, por fim, se é um paciente considerado de alto risco, eu vou fazer a abordagem invasiva imediata. Perfeito, passamos todo esse fluxograma. E aí, como é que eu vou tratar? O que eu quero trazer para vocês é o famoso achei bom. Antigamente, a gente falava muito do Monabest, né? Mas aqui a gente vai falar do achei bom. E é muito interessante esse mnemônico, porque aqui ele traz a ordem do que eu tenho que me preocupar. Então, aqui ele vai na fisiopatologia do processo, né? Na minha ruptura aqui da placa, com a criação do trombo ali.
aqui ele vai estar vinculado à minha bomba cardíaca e aqui com sintomas. Então, eu vou explicar exatamente o que é isso. Então, achei A de AS, C de clopidogrel, representando aqui a classe dos inibidores da P2Y12, H de heparina. Agora, falando um pouquinho aqui de bomba, aliás, faltou falar aqui da estatina para estabilizar a placa, o I de ECA para eu diminuir a minha pós-carga, atuar em remodelamento cardíaco, o beta-bloqueador para eu diminuir a minha demanda do consumo cardíaco. Oxigênio não vai ser para todos, a gente tem que lembrar que pode ser, inclusive, deletério. Eu só vou colocar naqueles pacientes que têm saturação menor que 90%. Morfina, a gente não usa mais de forma rotineira. Tá? E se usar, o ideal é que você faça associado com um estimulador da motilidade gástrica, então um Plasil, por exemplo, e N de nitratos. Então, vou passar mais rapidamente aqui, que eu estou estourando o meu tempo. O Plavix, né, só para vocês lembrarem que aqui no C, não é só o clopidogrel, né, que é o Plavix, mas que também a gente tem outros inibidores da P2Y12, como o Prasugrel e o Ticagrelor, sendo que o clopidogrel vai ser o de escolha quando eu vou trombolizar meu paciente. Outra observação importante, que o Prasugrel ele foi estudado apenas quando você conhece já a anatomia do seu paciente, ou seja, vai ser aquele inibidor da P2Y12 que você vai dar na sala de hemodinâmica, tá bom? Heparina, né? Então, o Clexane. Uma observaçãozinha aqui rápida que eu quero fazer para vocês é que quando você vai trombolizar seu paciente, muitos esquecem de fazer a dose de ataque de 30 miligramas endovenosa. Tá? Então, não se esqueçam de fazer isso e após você vai fazer 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas subcutâneo. Tá? 15 minutos após a aplicação endovenosa. Lembrando que esse paciente acima de 75 anos, você não faz essa dose de ataque. Então, passando aqui aos outros tipos de heparina. E lembrar que infarto com supra, o que eu tenho que fazer é abrir esse vaso, eu tenho que reperfundir, que as minhas estratégias podem ser ou angioplastia primária ou através do fibrinolítico, sendo que na angioplastia primária o meu tempo porta-balão é de 90 minutos, se eu precisar de transferir ele para outra unidade é de 120 minutos, e o meu tempo porta-agulha pela SBC é 30 minutos, sendo que a ESC ela é mais rigorosa ainda, é 10 minutos a partir do meu reconhecimento pelo eletro. Certo? Com relação às indicações, lembrar que eu faço se o início dos sintomas tiver menos de 12 horas e se eu não tiver como priorizar ele de ir para uma angioplastia. E, obviamente, se não tiver nenhuma dessas contraindicações, que é sangramento na cabeça, AVC isquêmico, malformações arteriovenosas, neoplasia intracraniana, traumatismo craniano ou facial, suspeita de dissecção de aorta, sangramento ativo ou discrasia sanguínea. E lembrar como que eu vou fazer a avaliação se o meu trombolítico deu certo. Eu vou fazer eletro após 60 a 90 minutos e os meus critérios de sucesso vai ser a redução do meu supra de ST na minha maior deviação em pelo menos 50%, melhora da dor, arritmia de reperfusão, que a mais frequente vai ser o ritmo de ventricular acelerado, e quando a gente não tem só a troponina, né, quando a gente às vezes não tem a troponina, precisa usar outros marcadores, a gente tem uma pico precoce de marcadores de necrose miocárdica. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Temos perguntas? Pessoal, nós vamos entrar agora no momento das perguntas. Já tenho duas perguntas aqui, tá, doutora Fernanda? A primeira é, já que a extorsão terminal do QRS precede o IAM com supra de ST, devo aguardar para intervir ou já posso tratar como IAM com supra de ST? Já pode tratar. Ele já significa uma oclusão coronariana aguda dentro desse contexto. Tá? É importante a gente sempre relacionar com o contexto. Estou autorizada a tratar. A segunda pergunta é... E outro ponto muito importante que a diretriz reforça é que eu devo repetir meu eletro em 15 a 20 minutos. Tá? Às vezes essas são alterações precoces. Perfeito. A segunda e a terceira pergunta é sobre os slides. Você pode disponibilizar os slides? Claro, posso sim. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? O momento é agora, hein? Mais alguém, alguma pergunta? Tem? Espera aí, só um pouquinho aqui. Só continuando essa questão do repetir o eletro nos 15 minutos,
mas independente de eu já tratar como um infarto, né? Se já veio aquela distorção final, eu posso já ir começar a tratar. Na prática, também, o tempo de você estar preparando ali vai levar uns 10 minutos até a equipe conseguir pegar um trombolítico, né? E se você tiver num serviço particular, você já vai ativar o protocolo de dor torácica e acionar o serviço de hemodinâmica, mas já está autorizado. A diretriz é clara em falar que isso é um tipo de OCA, né, que é essa oclusão coronariana aguda. Tá bom. Obrigada. Temos outras perguntas aparecendo aqui. Segura o clopidogrel se o serviço tiver hemodinâmica para fazerem o IP2, Y12 em sala? Se for, o que a diretriz fala, né? Que se for uma síndrome coronariana sem supra, o ideal é que eu segura para fazer na sala, tá? E, inclusive, a diretriz da Sociedade Americana fala que, a ser feito em hemodinâmica, eu devo dar preferência para o prasugrel ou para o ticagrelor, em vez do clopidogrel, se eu for mandar esse paciente para angioplastia, tá? Perfeito. Então, assim, a gente não faz, mas nesse contexto de síndrome coronariana aguda sem supra, o pré-tratamento de rotina. Para aqueles pacientes que eles vão para angioplastia dentro de 24 horas, eu não faço pré-tratamento de rotina. Agora, na nossa realidade do SUS, que a gente sabe que muitas vezes demora mais de 24 horas, aí sim eu estou autorizada a fazer esse pré-tratamento com o segundo antiagregante plaquetário. Perfeito. Angioplastia fora do tempo, porta-balão, é contraindicado? Bem, se você tiver, não é que é contraindicado, tá? Mas o que a gente orienta é tentar reperfundir o mais rápido possível essa coronária. O meu tratamento de escolha é reperfundir essa artéria. Então, se eu for demorar mais que 120 minutos, se eu precisar transferir esse paciente, ou mais de 90 minutos, se for no seu próprio serviço, e se eu tiver o trombolítico disponível, eu vou dar preferência para fazer meu trombolítico e, se necessário, qualquer coisa, eu faço uma angioplastia de resgate, que é quando eu fiz o trombolítico, mas mesmo assim eu preciso de mandar, às vezes não preencheu, por exemplo, até os critérios de reperfusão, e eu preciso de mandar esse paciente para angioplastia. Ok. Qual seria o tempo para o pico precoce de marcador de necrose? Então, dentro desses 60 a 90 minutos, a gente já pode começar a observar. Um dos critérios, nessas novas diretrizes, a gente tem até caindo esse critério como critério de reperfusão, porque o que mais elevava era a CKMB, só que a gente orienta que, se o seu hospital tem disponibilidade da troponina, o seu marcador de escolha para você usar é a troponina, só que a gente sabe que as troponinas convencionais, né, demoram um pouco mais a subir. Ok. Tem outra pergunta assim, gostaria de saber mais sobre a indicação de eletro em dor torácica entre o umbigo e o queixo. Nos casos de dor anginosa ou outros tipos? Por exemplo, vai chegar às vezes um paciente queixando de dor no estômago. E o que ele recomenda você fazer é de fazer eletrocardiograma em qualquer dor entre o umbigo e o queixo. Porque, principalmente naquelas populações que a gente viu que pode manifestar com dor torácica típica, como idoso, mulher, paciente diabético ou renal, ele pode manifestar com dor atípica. Então, às vezes, não é aquela dor clássica, retroesternal, em aperto. Então, às vezes é uma dor no estômago, ou uma dor meio espalhada. Então, o ideal é que eu faça, e até para a gente pensar nos outros diagnósticos diferenciais também, né? Ok. Por exemplo, às vezes um paciente está evoluindo com tamponamento cardíaco, o eletro pode nos dar pistas. A gente viu, nesse caso, uma dissecção de aorta que chegou a suprar ali parede inferior. Por quê? Começou a dissecar também, inclusive, a coronária direita. Então, o eletro nos dá pistas também em outras hipóteses diagnósticas. Ok. No padrão de Winter, considerando que ele é equivalente a M com supra de ST, temos critérios para trombolizar ou apenas reperfusão via percutânea? Tem critério para trombolizar. Doutora, para o uso do IECA e antipertensivos, qual a meta? Obrigado. Você fala assim da pressão? Acho que é meta pressórica, né? Então, o ideal,
vou te falar o que é mais importante aqui. O ideal, se o paciente não estiver cursando com algum indício ali de insuficiência cardíaca, você entrar dentro das primeiras 24 horas. Mas tem um outro ponto muito importante, é de você tentar colocar a sua pressão arterial diastólica em pelo menos 70 milímetros de mercúrio. Porque a gente sabe que é durante a diástole que o nosso coração tem o processo de perfusão dele. Ok. Quando usar heparina não fracionada ao invés de heparina de baixo peso molecular? Excelente pergunta. Vai entrar em alguns critérios, os mais clássicos, paciente acima de 150 quilos, ou quando o paciente tem uma disfunção renal, por exemplo, com clearance menor que 20. São as principais indicações. No caso de síndrome coronariana aguda por uso de cocaína, quais cuidados devo tomar? O que você não pode fazer é dar beta-bloqueador, senão você inibe o beta e deixa o alfa agindo, e aí você piora o vasoespasmo. Aí, você tem que esperar 24 horas no caso de sildenafil, né, para poder dar o beta-bloqueador, e 48 horas no caso de tadalafila. Ok. Apenas um critério de reperfusão é suficiente para considerar o sucesso? Sim, mas o que eu gostaria de trazer para vocês é que a melhora da dor, você tem que observar. Por exemplo, se às vezes no seu eletrocardiograma você não evoluiu com um padrão de QS ali, que seria um padrão de necrose. Porque às vezes melhorou a dor porque a célula morreu, e aí não está mais nada isquemiando. Então, mas dos outros preenche. Mas só com essa questão da melhora da dor, de essa pequena observação. Última pergunta, pessoal, por causa do tempo, ok? Supondo que um paciente tenha um M com supra de ST, mas tenha contraindicação de trombólise, e o serviço não tem hemodinâmica e a transferência seja maior do que 120 minutos. Transferir? Transferir. Se é algo que seu paciente tem uma contraindicação formal, é um altíssimo risco de sangramento. Então, às vezes, vale a pena esperar um pouquinho mais. Transferência e oração, né? Exato. Pessoal, então estamos encerrando essa aula. Gostaria de parabenizar a doutora Fernanda. Espero... Temos mimos.